Cara, eu acho que a maioria das pessoas ainda não percebeu o quão bizarro foi ver milhões de criadores entrando em pânico ao mesmo tempo. Porque quando começaram os rumores mais pesados sobre banimentos, restrições e fragmentação do TikTok em vários países, a internet virou uma cena de evacuação, só que digital. Era influencer correndo para colocar, me segue no Lemon8, Headnote, Clapper e blá blá blá, me segue literalmente em qualquer lugar. Da mídia social chinesa que tá virando febre lá nos Estados Unidos por causa da possível saída do TikTok. E o mais engraçado, ninguém parecia realmente acreditar nas plataformas novas. Parecia aquelas pessoas fugindo de um barco furado, entrando em outro barco que também tá vazando. Os criadores perceberam uma coisa assustadora. Eles não controlavam o público deles. Era óbvio. O algoritmo controlava. O Instagram ainda tinha uma lógica social ali. O TikTok virou uma máquina de distribuição absurda. Um algoritmo completamente quebrado. Você não precisava ter fãs. Você não precisava ter retenção. E isso criou uma geração inteira de criadores dependentes da recomendação automática. E quando começou a ideia de e se o TikTok morrer, o pânico foi real. A primeira plataforma que muita gente correu para testar foi o Lemon8. Parecia muito uma tentativa da ByteDance criar um Pinterest com dopamina. Era tudo extremamente limpo, bonito, lifestyle, postável. Só que tinha um problema. Ninguém queria voltar a postar igual a influencer de 2019. A internet mudou. As pessoas estavam acostumadas com caos, bagunça, com vídeos curtos e ironias, a peste da brain rot, humor quebrado. Então, enquanto alguns creators de lifestyle conseguiram crescer no Lemon8, a maior parte dos criadores parecia completamente perdida. Aí começou a imigração pro, adivinha, Headnote. Isso foi muito engraçado. Muita gente do ocidente simplesmente descobriu do nada que existia uma rede social chinesa gigantesca funcionando num ecossistema completamente diferente. Detalhe, essa rede social ela não monetiza. E aí começaram os vídeos, como crescer no Headnote, o algoritmo do Headnote entrega mais, o TikTok morreu, agora é Headnote. A internet sempre faz isso. Ela transforma qualquer aplicativo novo em uma terra prometida durante 2 semanas e depois acaba. Agora vamos falar da melhor parte, o constrangimento coletivo, porque cara, você consegue perceber imediatamente quando alguém não entende a cultura de uma plataforma. E tinha uma influencer tentando agir ao Headnote como se a gente estivesse no TikTok de 2023. Só que o público já estava em outra vibe, né galera? A estética mudou, o humor quebrou, a velocidade mudou e principalmente a tolerância ao cringe diminuiu muito. Então começou um fenômeno maravilhoso. Influencers gigantes parecendo completamente deslocados. Cara, teve muita marca falando igual NPC do Twitter, parecia IA tentando imitar adolescente. E o pior, alguns criadores começaram a perceber que, sem um algoritmo antigo, eles não eram tão interessantes assim. Isso foi brutal, porque o TikTok escondia muita limitação criativa através de entrega massiva. A pessoa fazia trend, dança, áudiozinho viral, corte rápido, cara exagerada e pronto. 2 milhões de views. Só que nas plataformas novas, conteúdos mais humanos começou a performar melhor. Mais estranho, mais pessoal, mais nichado, e muita gente simplesmente não sabia funcionar desse jeito. Uma coisa que pouca gente comenta: os algoritmos novos estão ficando psicológicos demais. O TikTok já fazia isso, mas agora parece bem pior. Porque plataformas mais recentes começaram a focar muito mais em comportamento emocional. Você vê um vídeo sobre solidão, e de repente sua timeline vira Dreamcore, Liminal Space, desabafo existencial, cara andando sozinho na chuva, ai que dramático, uma música desacelerada. É quase como se o algoritmo estivesse analisando o humor. E honestamente, talvez esteja mesmo. Porque o futuro das redes sociais parece cada vez menos o que você gosta e cada vez mais como você está se sentindo. Mas no meio do caos inteiro teve um grupo que se adaptou muito rápido. Os criadores que tinham identidade, os que pareciam pessoas reais. E isso ficou muito mais evidente nas plataformas tipo Blue Sky e comunidades menores. Porque sem o empurrão absurdo do TikTok sobrou presença, carisma, visão, personalidade. Os criadores que sobreviveram eram os que o público realmente queria ouvir, não só consumir.
Isso criou uma situação muito engraçada. Alguns influencers pequenos ficaram enormes e alguns gigantes começaram a desaparecer, porque a audiência é comprada emocionalmente pelo algoritmo, não é comunidade. Agora vamos entrar na parte podre da história, porque assim que você começou a migração, volta uma prática muito velha da internet, comprar relevância, e cara, isso ficou ridiculamente óbvio. Perfil criando 500 mil seguidores em 3 dias, aí você entrava 12 comentários. Todo comentário morto, top, amei, kkkk. Parecia boot conversando com boot. Isso mostrou uma coisa muito importante. Na internet moderna, parecer relevante virou mais importante do que realmente ser relevante. Porque ninguém quer parecer fracassado durante migração, convenhamos, né galera? Imaginar o ego de alguém que tinha 15 milhões no TikTok e agora posta vídeo para somente 800 pessoas, isso destrói a cabeça de muita gente. Outra coisa que começou a mudar muito rápido foi a estética, porque toda plataforma cria uma cultura visual. O Instagram criou a vida perfeita, o TikTok virou hiperestimulação, o Twitter criou ironia, o Reddit criou anonimato arrogante, só que essas plataformas novas começaram a puxar algo diferente. Algo mais estranhos, vídeos escuros, microfone ruim, edição mínima, humor desconfortável, nostalgia estranha. Muitos conteúdos começaram a aparecer inspirado em Dreamcore, Wadecore, VHS antigos, câmeras digitais dos anos 2000, estética liminal, e talvez isso diga muito mais sobre o estado emocional da internet. As pessoas estão cansadas da perfeição, elas querem autenticidade. E sabe o mais curioso? Eu acho que alguns criadores entendem isso anos antes. O próprio Crane Parsons é um exemplo perfeito. Os vídeos dele explodiram porque pareciam feitos por alguém obcecado pela atmosfera, não pela retenção artificial. Isso começou a voltar forte. Conteúdo com identidade visual forte, atmosfera, silêncio, estranheza, a internet começou a cansar da sensação de fábrica de conteúdo. E talvez seja por isso que os vídeos mais humanos começaram a sobreviver melhor nessa migração toda. E talvez essa seja a parte mais estranha de tudo, a sensação de que nenhuma rede social mais parece permanente. Antigamente parecia que sites duravam para sempre. Hoje tudo parece tão descartável, reciclado, aplicativo nasce, explode, domina o planeta e de repente morre. Vira nostalgia digital em 2 anos. Quase igual uma cidade fantasma. E sinceramente, eu acho que isso mexe psicologicamente com as pessoas. Porque muita gente construiu memória emocional dentro dessas plataformas. Relacionamento, amizade, rotina, humor e até fase de vida. Então quando uma rede social começa a morrer, parece que uma parte daquela era também morre. E no fim, eu acho que essa migração toda revelou uma verdade desconfortável. A maioria dos influencers nunca teve controle real da própria audiência. Eles estavam surfando uma máquina. E quando a máquina começou a mudar, veio desespero. Mas os criadores que realmente tinham algo próprio continuaram relevantes. Porque pessoas seguem pessoas, não aplicativos. E talvez os próximos anos da internet seja exatamente isso. Uma migração eterna. Todo mundo tentando encontrar o próximo lugar para existir digitalmente, até aquele lugar também morrer. E sinceramente, às vezes parece que a internet inteira virou um espaço liminar. Uma sala de espera gigante entre uma plataforma morta e outra saída tentando nascer. Mas agora eu quero saber de vocês. Se o TikTok acabasse amanhã, para onde vocês iam? E vocês acham que esses influencers gigantes sobreviveriam fora do algoritmo atual? Ou metade deles simplesmente desapareceria em 6 meses? Comenta aí, porque honestamente, eu acho que estamos assistindo o começo de uma nova era estranha na internet, e talvez ela seja muito mais caótica do que a anterior. Eu sou o Bavi e até o próximo vídeo.